A paz do Senhor Jesus a todos os hermanos e a todas as hermanas, que o Senhor pueda visitar su coração, su casa e su família. Amém e glória a Deus e aleluias. Aqui diz em Isaías capítulo 5 e no verso 7 da palavra de Deus vamos a meditar e depois fazer uma breve oração. Amém? Que diz assim, em Isaías capítulo 5, verso 7: Pois la vinha del Senhor e dos ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son sus plantaciones prediletas. Ele esperou justiça, pero houve sangue derramado. Esperou retitud, pero houve clamor por socorro. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, e dos que acrescentam um campo a outro, hasta que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Também no verso 14, diz assim, no verso 13: Portanto, mi pueblo já está em cativeiro, por falta de entendimento. Esses nobres morreram de hambre e sua multitud de sede. E também diz aqui, no verso 15, no verso 14: Por isso el Sheol aumentou e el apetito se abriu totalmente la boca. E para lá descem la glória, la multitud de Sião, e os que entre eles se alegram. La humanidade foi abatida, e el hombre está humilhado, e los ojos de los arrogantes se barram. Pero aqui no versos 16 diz: Pero el Senhor de los ejércitos es exaltado por la justicia, e Deus Santo manifestará santidade em su retitud. Entonces los cordeiros pastarão como em sus pastos, e los extranjeros se alimentarão em los campos desertos de los rios. Amém? Aleluias. Aqui habla de la parábola de la vinha, aonde foi plantado na vinha. E aqui claramente diz que a casa de Israel é a vinha do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Pero que esperava dessa plantação? Esperava que esta plantação tão predileta, que ela seria uma plantação de justiça, pero foi o contrário. Amém? Esperava retitud, pero houve clamores. Então, Deus de los ejércitos está nos despertando a respeito de nossa vida como Israel, como cristianos, porque nesse momento é momento de clamor, é momento de socorro, é momento de muita angústia, é momento de dolores. Então, o povo aqui no verso que leemos aqui, verso 13, 14, 15, 16, habla sobre por falta de entendimento, por falta de conhecimento, muitas vezes perecemos. Aunque seamos pueblo de Deus, aunque conhecemos a palavra de Deus, temos que conhecer e também nos alimentar realmente dessa palavra e conhecer a palavra de Deus para superarmos agora este momento. Para sairmos dessa situação é necessário conhecer a palavra, é necessário entrar na posição necessária e realmente correta diante de Deus. Porque Deus esperava de Israel la retitud. Esperou de Israel que foram uma plantação buena de justiça. Deus espera algo de nós, algo mais. Deus espera muito mais. É momento para isso, para entrarmos em la posição que Deus deseja para nós. Amém? É o secreto que Deus tem para ser em nossa vida.
Aqui habla de los que ajuntam casas e más casas. Amém? O que Deus quer nos despertar? Ele não quer que solamente pensemos en el mundo terrenal, acumulando riquezas, acumulando casas, acumulando tantas coisas, sendo que todo quedará aqui. Isso não vai com nós outros. Então, se Deus ele dá muita importância nesse momento, como estamos edificando nossa casa espiritual, nós outros como templo de Deus. A Bíblia diz, não sabeis vosotros que nós somos templo de Deus? Então, como templo de Deus, como homens e mulheres de Deus, é tempo de dedicar mais ao reino espiritual. Temos que estar mais preparados. E nesta noite, Deus vai nos dar uma palavra também de esperança, porque está se cumprindo, aqui fala no verso 14, por isto el Sheol aumentou e se abriu totalmente. Então, se vemos a quantidade de mortos que estão agora, entendes? Então, vamos nos despertar, orar muito, conhecer a palavra e também predicar a palavra. Para aqueles que necessitam saber que Deus é Deus, é o momento. Predicar fora, a tempo e fora de tempo, porque é necessário. E aqui fala, mas o Senhor de los ejércitos é exaltado por la justiça, e Deus o Santo manifestará a santidade em sua retitude. Em meio de tudo isso, Deus vai mostrar que Ele é Deus. Em meio de toda essa situação, Deus vai nos dar muito mais para nós outros. Ele está disposto a nos santificar muito mais. Ele está nos levando a orar mais. Ele está nos levando a crer mais. Está nos levando a nos dedicarmos muito mais do que estávamos dedicando. É o momento de sermos realistas e volver ao primeiro amor. E volver à senda antiga. E volver a dar mais para Deus. A não estar tão apegado às coisas da terra. E aproveitar esse tempo que nós temos para buscar mais da parte de Jeová de los ejércitos. Ele nos ama, Ele ama a ti. E nos desperta nesta noite. Ai, na esperança. Essa esperança é entrar em la santidade do Senhor, em la retitude de seus caminhos, e Ele nos guiará em meio a toda essa situação. Aleluia. Então, aqui fala que Deus, Ele vai ser exaltado. Amém? Então, os cordeiros pastarão com seus pastos, e os estrangeiros se alimentarão de los campos desertos de los ricos. Deus tem uma herência, e nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus. Ele tem aí, no meio de tudo isso, uma bonança. Ele tem no meio de toda essa situação, salvação, incluso econômica, não é só espiritual. Aqui habla que nós vamos tomar posse de coisas que quedaram desertas. Deus tem mais para nós. Vamos a ter boa cosecha depois de tudo isso. Então, creia tão somente, busque, se ponga na posição, porque aqueles que estão em Cristo receberão de lo melhor de esta terra, aunque esteja contaminada. Pero para nós que creemos en el Senhor, vamos a disfrutar de lo mejor de las naciones. Amém? A paz de Cristo. Vamos orar e pedir para que o Senhor venga nos dar muito mais de Deus para nós. Amém? Senhor Padre Santo, eu oro agora pedindo para que se haga sua perfeita vontade em nossa vida. Senhor, eu oro também para nosso lado psicológico, que muitas vezes estamos destroçados com as malas notícias que escutamos a cada dia. Conforme vemos os números de mortos que se aumenta a cada dia, nós outros estamos tristes, amargurados. Pero Senhor, Tu és a alegria. Em meio de tudo isso, alegra-nos.
Em meio de tudo isso, nos dê força. Em meio de toda essa situação, nos capacita. Nos capacita para sermos, para termos autoridade sobre toda a nossa área financeira, autoridade sobre toda essa enfermidade, autoridade sobre todas as coisas, porque o Senhor é que entra no controle de nossa vida. Que o controle de Deus entre e comande minha vida e sua vida. Que tudo aquilo que esperamos, que o Senhor venha providenciar de sua parte. Em nome de Jesus. Entra aí, se há alguém nesta noite que pense em quitar a própria vida, eu quero agora orar que o espírito de morte se aparte desta vida. Senhor, eu quero orar para que a fé se abra, para que muitos creiam num Deus poderoso que pode salvar, aunque esteja com tantos problemas. Em nome de Jesus, manda-nos, Senhor, as provisões para aqueles que estão preocupados, para todos nós outros que estamos preocupados com nossas áreas econômicas. Pero, Senhor, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que entra aonde não podemos entrar, que providencia. E eu creio que o Senhor vai cuidar de cada um de nós e nada nos faltará. Em nome de Jesus. A paz de Cristo e hasta amanhã, em nome de Cristo. Em nome de Jesus.